Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Olá, taradinhos! O episódio de hoje será bastante especial para mim. Será nosso primeiro ano participando da campanha #Além do Arco-Íris e eu não poderia estar acompanhada de convidados melhores para essa estreia linda. Conversamos um pouco com a Fabris Martins do Frequências Abertas e com o Thiago Coati do Larvas Incendiadas sobre onde estamos em termos de direitos LGBT no Brasil. Tivemos também um depoimento bacana da Tina Guerra, dos podcasts Sexto Sentido e Esotérica, respondendo a pergunta que eu fiz pelo Instagram do podcast: o que te dá orgulho? Ela foi a única a enviar o áudio dela, então eu fiz questão de prestigiar. Obrigada, Tina! O debate que teremos hoje não tem por objetivo ser uma conversa definitiva sobre direitos LGBT, até porque esse é um debate ainda em construção. Eu mesma aprendo todos os dias algo novo sobre esse e muitos outros assuntos que dizem respeito à sexualidade humana. Na minha conversa com a Fabris e o Thiago, a gente também usou uns termos técnicos, que podem ser que não sejam claros para todos os ouvintes, mas que fazem sentido dentro do contexto da conversa. De qualquer forma, se você tem mais dúvidas sobre o assunto, te convido a me mandar uma pergunta anônima no nosso Curioscat. curioscat.me/podsexoexplícito. Com as perguntas de vocês eu sempre aprendo muito. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Queria começar, essa conversa pedindo para vocês se apresentarem, a Fabris. Para quem não conhece, quais são os seus projetos, conta um pouquinho do que você faz, Fabris. Oi, gente, eu sou Fabris. Eu sou designer, sou formada em propaganda e publicidade. Eu tenho alguns trabalhos pro Olhares, eu tenho alguns trabalhos pro Frequências Abertas, que é inclusive o podcast que atualmente eu tenho participado bastante. Eu também estou no projeto Leia Como a Garota, um outro podcast. E é basicamente isso. E você, Coati, fala um pouquinho a respeito do seu podcast, dos seus projetos. Eu sou o Thiago Coati, faço parte na podosfera do Larvas Incendiadas, que é o meu podcast de divulgação científica de estudos de gênero e de sexualidade. Além dele, eu tenho uma vida como acadêmico, eu sou pesquisador dos estudos de gênero e sexualidade, dediquei aí minha carreira tanto no mestrado, no doutorado, para pesquisar isso dentro da ciência política, acho que é bom marcar isso, sempre estudando o tema um pouco desse episódio, os direitos e as políticas LGBT no Brasil e América Latina. E também sou ativista LGBT em uma série de coletivos e organizações. Acho que, em resumão, é isso. Dia 28 foi o dia do orgulho LGBT e eu queria começar esse papo falando um pouquinho de direitos humanos. Eu acho que a gente está num momento muito delicado, da história brasileira. E será que a gente pode dizer que teve alguns avanços históricos na última década quando a gente fala de direitos humanos da população LGBT no Brasil? Vocês acham que a gente teve avanço? Quais seriam esses principais avanços? Essa pergunta é uma pergunta um pouco complexa. Porque assim, pra gente falar tanto em avanços quanto em retrocessos, o importante também é a gente pensar qual que é a régua que a gente está usando para medir e avaliar isso. E acho que sem dúvidas, essa última década é um período mais do que só de avanços, de retrocesso, é um período muito paradoxal. Porque se a gente olha só pro ponto de vista jurídico aqui, que eu tô falando mais do mundo das leis, das decisões
decisões judiciais, é um claro avanço na última década. Se a gente for pensar, grande parte dos direitos LGBT que nós conquistamos se deram na última década. União estável entre pessoas de mesmo sexo, casamento depois, né? Retificação de nome e gênero de pessoas trans direto em cartório sem exigência de laudo, criminalização da LGBTfobia, né? O recente julgamento também que levanta a proibição de doação de sangue, especificamente aí no caso, né, por homossexuais. Quer dizer, é HSH, né, assim, a restrição, né? Homens que fazem sexo com homens, do ponto de vista mais técnico. Mas, bem, não vem ao caso, né? Vamos falar pessoas LGBT de forma mais abrangente aí. Então, assim, do ponto de vista jurídico, tem uma série de conquistas, né, que a gente pode ir conversando sobre elas com mais calma daqui a pouco, né? Mas se a gente olha só a régua dessas conquistas jurídicas, eu acho que isso diz pouco da realidade, né? Eu acho que a gente tem que ver se essas conquistas estão chegando às pessoas, né? Se elas estão se concretizando, né? Qual que é o sentido também de avaliar criticamente se a gente realmente quer ou não essas conquistas, principalmente da forma como elas vieram também. Se a gente olha também para a vida cotidiana das pessoas LGBT, para o número de violências que elas sofrem, aí eu acho que a coisa fica mais paradoxal ainda, né? Porque a gente vê, por exemplo, os dados da ANTRA de assassinatos de pessoas trans vem mostrando uma crescente cada vez maior de assassinatos. A gente vê graus de intolerância, né? E a intolerância sendo cada vez mais explícita, se tornando um projeto de governo. Então, assim, eu acho que depende da régua que a gente olha, né? Mas independente disso, assim, só pra disparar a conversa, acho que vai depender de como é que a gente mensura isso, como é que a gente avalia isso, e que pra mim, assim, do ponto de vista mais complexo, a resposta seria: a gente vive tempos paradoxais, muito paradoxais, de muitas conquistas por um lado, mas por outro lado também de ampliação da violência, de uma série de novas formas também de dominação, de novas formas de opressão, ou talvez formas complexificadas. Essa questão de ser paradoxal é que, tipo, a gente tem sempre conseguido na justiça, via STF, essas conquistas, porque eles são provocados, passa por várias instâncias, até que chega lá e eles acabam decidindo, e a gente não tem muitas dessas validações no dia a dia. Pelo contrário, essa questão da violência, essa escalada, ela acaba sendo uma espécie de reação em relação aos direitos que a gente tem conquistado. Porque, por exemplo, somos o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, e ao mesmo tempo somos o país que mais procura por pessoas transexuais no Google, por exemplo. Então, assim, a gente fica sempre nessa gangorra. Uma hora a gente consegue alguma coisa, aí de repente vem alguma coisa pra tentar invalidar as nossas conquistas. Uhum. É interessante esse contraponto que vocês estão colocando, porque, né, via judicial a gente até pode ter essa ilusão de que existem avanços, mas aí você anda na rua, conversa com as pessoas e a realidade é o que a justiça discute parece ser muito mais avançado do que a mentalidade das pessoas, né? Eu não sei se é ilusão, porque efetivamente essas coisas chegam na vida das pessoas e altera a vida das pessoas. Depende de qual grau, né, assim, e depende do quanto que isso altera. Assim, não tem como não dizer, por exemplo, que a facilitação da retificação de nome e gênero de pessoas trans não foi, assim, uma coisa maravilhosa para muita gente. A regulamentação também do casamento, claro, sempre vem com alguns pequenos paradoxos. Por exemplo, por um lado, pode ter facilitado para uma série de pessoas o acesso à retificação de nome e gênero, principalmente porque agora você não precisa mais de laudo, mas por outro lado também dificultou o acesso à gratuidade. Esse é um dos novos desafios, né? E não é barato fazer a retificação de nome e gênero direto em cartório, né? Tá ficando por volta aí de uns 600, 800 reais, varia aí de estado para estado, porque cada estado regula o preço, e inclusive pode regular ou não a existência de gratuidade. Mas enquanto era por via judicial, demorava? Demorava. Mas se você fazia pela defensoria, você fazia por um serviço de assistência jurídica gratuita, muitas vezes você tinha gratuidade em todo o processo. Atualmente, dificilmente você vai conseguir gratuidade. Na maioria dos estados no Brasil não tem gratuidade, né? Então, assim, tem paradoxos, né? Mas que chega na vida das pessoas, chega. Não, é engraçado porque você comentou essa questão do valor, e o processo acaba sendo muitas vezes realmente bem caro, e acaba inviabilizando muita gente, muitas pessoas trans a conseguirem essa mudança. E é engraçado porque muita gente que já tinha um processo judicial, ela está impedida de fazer esse processo agora. Então, assim,
ela não tem como interromper o processo para mudar o processo que está sendo feito agora. Então ela tem que seguir o caminho antigo, mesmo que ela já tenha conseguido todos os laudos, ela precisa esperar uma ordem judicial. Não, isso aí eu te falo com 100% de certeza, até porque eu sou advogado, assim, eu trabalho com isso também, não pode desistir da ação. Pode ser, assim, que talvez o advogado não recomendou a desistência da ação justamente por essa questão da gratuidade, sabe? Principalmente se for pessoa carente, se você for desistir da ação e a pessoa for no cartório, ela vai ter que pagar, porque a sacanagem que aconteceu foi o seguinte: o provimento do CNJ, que regulamentou isso, ele dá direito à gratuidade sim, só que ele deixa que os estados regulamente essa gratuidade. E aí, a maioria dos estados do Brasil simplesmente não colocou nenhuma possibilidade de gratuidade, né? Minas Gerais é uma dessas. Não tem possibilidade de gratuidade nesse procedimento aqui. E aí, assim, se eu visse uma cliente carente, eu recomendaria com ela: fia, seu processo já tá todo, vai demorar um pouquinho. Quando o juiz pegar e ver isso. Apesar que com a própria decisão do STF, se o advogado for no juiz e falar: você nem precisa julgar nada, já tem a decisão aí, só com a decisão você não precisa avaliar a prova, que não tem questão de prova. Você pode me dar a sentença agora imediata, assim, o juiz teria esse poder de fazer isso. E aí sairia de forma gratuita, entende? Porque a própria decisão judicial autoriza a gratuidade de emissão dos novos documentos, da nova certidão de nascimento, né? Então, assim, como advogado, eu orientaria uma cliente carente a fazer assim, a menos que ela tenha esses 800, 600, varia de lugar para lugar. Cada estado é um preço, né? Não sei quanto que é. Você é do Rio, né, Fabris? Não, sou de Brasília. Eu não sei como é que tá funcionando aí no DF. Pode ser até que aí tenha algumas possibilidades de gratuidade, né? Mas a desistência do processo tem sim. Se o advogado da sua amiga te falou o contrário, é mentira dele. Pode virar pra ela e falar: olha, pode sim, é porque isso é processo de jurisdição voluntária. Tem o direito de desistir na hora. Eu tô impressionada com o preço. É muito caro. Não é um preço muito acessível, assim. Tá quase preço de TBI. Pra quem é classe média, não sei o que, é tranquilo, né? Agora, quando a gente for pensar, fazer uma análise mais complexa da situação, lembrar que a grande parte da população trans no Brasil não tem acesso a empregos formais, aí você começa a pensar que R$800 não é uma bobagem, né? Não é um dinheiro que você tem pra gastar aí, né? É igual eu falo, assim, eu, por exemplo, sou bem privilegiada. Tô fazendo todo o processo particular, seja psicólogo, endocrinologista, que em Brasília a gente tem um laboratório, o ambulatório trans, só que eu preferi fazer particular porque eu tenho condição, para não tirar uma vaga de uma pessoa que não tenha. Então eu achei melhor fazer pelo processo particular, assim. Então, assim, a fila aqui tá em torno de 6 meses, por exemplo. E eu falei: não, é melhor como eu tenho condição, eu vou fazendo pelo meu particular e deixar para quem mais necessita. Exatamente essa pessoa que não tem a condição nem de fazer a mudança via cartório por conta dos preços. Uma coisa que eu queria comentar, pegar aqui um gancho dessa fala da Fabris, a forma como a conquista dos nossos direitos ocorreu aqui no Brasil foi principalmente pela via do judiciário. E isso, assim, quando a gente for analisar essa última década, vamos lembrar que o Brasil, né, a forma como o nosso Estado se divide em 3 poderes, né, que tem cada um pouco aí sua função, né, o legislativo, que tem como função primordial a produção das leis, o judiciário, que julga, né, ele também produz direito, né, de alguma maneira, mas o papel principal dele não é tanto de inovação no mundo jurídico, né, e o executivo, que executa, que também produz direitos, mas principalmente pela via das políticas públicas, regulamentando aí também de formas mais precárias. Quando a gente vai analisar os direitos LGBT no Brasil, as nossas conquistas vieram principalmente do judiciário e do executivo. O judiciário, de forma um pouco mais rápida agora nesses últimos 3 anos, mas no início aí meio lento. O poder executivo, principalmente ali nos anos Lula, deu um boom enorme de políticas públicas LGBT. Se a gente for pensar, o processo transexualizador veio aí no governo Lula, não só o processo transexualizador, mas toda uma política de saúde integral LGBT
que veio primeiro o processo transexualizador, mas depois uma coisa mais complexa, porque a gente tem que pensar que, assim, bicha, travesti, né, sapatão, a gente fala em bicha, fala em travesti, geralmente o povo, e saúde, o povo pensa logo AIDS, né, assim, ou então pensa, a mulher trans é hormônio, é silicone, mas não é só isso, né, assim, são questões importantes, né, mas a gente tem que pensar também que eu tenho gripe, eu tenho uma série de outras condições de saúde que atravessam a minha vida, então a gente tem que pensar em saúde para além das questões específicas. Claro que o HIV é uma questão específica que afeta muito a nossa população, e não podemos invisibilizar isso. Claro que as pessoas trans demandam mesmo o processo transexualizador, e é um fator relevante na vida de muitas das pessoas trans, não todas, né, até porque a transexualidade, as experiências trans é muito plural, pode ter uma série de pessoas trans que não estão nem aí para esses processos, e não deixam de ser menos trans por isso, não deixam de ter uma experiência trans menos válida por não desejar fazer nenhum tipo de alteração no seu corpo. Mas tem também uma série de outras questões da saúde, né? Então pensar a saúde integral, e isso foi uma política pública que foi pensada, né, mas infelizmente muito pouco colocada na prática, né? Esse foi uma das nossas conquistas, uma série de políticas públicas de tentar também melhorar o debate de gênero e sexualidade na escola. Foi uma coisa que foi tentada, conseguimos algumas conquistas, né? Assim, o nome social, por exemplo, de pessoas trans no Enem é uma dessas conquistas que veio também aí pelo executivo. Não tivemos uma política pública mais robusta, né? Porque teve o veto do que ficou famoso como kit gay, mas que nunca teve esse nome, né? Era o projeto Escola Sem Homofobia, que era uma política pública bem abrangente de produção de uma série de materiais para trabalhar com esses temas dentro da escola, para formar professores, para trabalhar com gênero e sexualidade na escola. Então, assim, tivemos uma série de coisas que vieram aí pelo executivo, uma série de questões que a gente já comentou aqui também anteriormente, que vieram pelo judiciário, mas o legislativo, ele foi sempre um campo minado para nós, e isso é muito problemático. Não é verdade que o legislativo ficou silente nesse período todo. Pelo contrário, assim, tem uma série de pessoas que tentaram mapear o legislativo, né? Uma das melhores pesquisas nesse sentido é da Rosa Oliveira. Ela tem um livro que foi publicado, eu esqueço o nome específico do livro, mas acho que é Direitos LGBT mais no Brasil ou algo parecido, né? Um livrinho que o PDF tá na internet, foi uma pesquisa financiada pela Secretaria da Reforma do Judiciário. Outra coisa, né? Outra iniciativa do executivo também de produção de conhecimento sobre a nossa população, né? O que teve muito também nos anos Lula. E ela mapeou muito, assim, o número de iniciativas de projeto de lei sobre direitos sexuais, né? Assim, pra falar sobre direitos envolvendo gênero e sexualidade de forma mais ampla, é muito grande. Um volume muito grande de projetos, tanto positivos quanto negativos, proposições que visam também piorar a nossa vida. Só que quando a gente vê o que o parlamento aprova, é praticamente nada. Tem a palavra gênero, tem a sigla LGBT, tem a palavra sexualidade, nada positivo é aprovado. As poucas coisas que são aprovadas, assim, são minoritárias, são pouquinhas, né, e geralmente coisas para restringir nossos direitos. Então, é um pavor, isso é um problema, sabe? Assim, por mais que um direito que venha do judiciário tenha do ponto de vista jurídico o mesmo valor, isso é ruim do ponto de vista democrático, porque a instituição que representa o povo, que deveria ser, assim, a casa do povo, a instituição que deveria produzir essas inovações jurídicas é o legislativo. E quando a gente vê o legislativo sendo, na verdade, um dos principais focos do conservadorismo, isso é altamente problemático. Do ponto de vista histórico, ela é o lugar conservador por excelência, né? Mas nesses últimos tempos, né, o executivo aí, principalmente no governo Bolsonaro, se tornou muito pior, né? Mas bem, a gente tá analisando aqui a década, né? Não é só o governo Bolsonaro. Então, nesse leque mais amplo, o legislativo ganha aí um pouco mais. Mas eu acho que era um pouco isso que eu queria falar, né? Assim, olhar um pouco pros três poderes também. Desculpa se eu falei muito. Teve uma lei em Santa Catarina que ela foi vetada simplesmente porque ela tinha a palavra gênero. E detalhe, era uma lei que tratava de gêneros alimentícios. Ai, não faz sentido algum. Para você ver como chegou a esse patamar, essa falta de inteligência dos nossos legisladores e executivo em geral. Bom, eu achei interessante ouvindo vocês, né? Eu queria também perguntar um pouco a respeito sobre o que a gente precisa fazer para que a mentalidade dos brasileiros avance com relação aos direitos LGBT no país. E eu acho que o Coat começou a responder essa pergunta,
vota, né? Acho que a gente precisa pensar bem em quem que a gente vota pro legislativo, né? Quem são nossos vereadores, nossos deputados, que são pessoas que vão ser fundamentais não só para criar uma legislação melhor, mas para fazer também a defesa dos direitos, né? Com certeza, assim, como foi dito, assim, o nosso Congresso, ele é representado majoritariamente por homens de idade, empresários e latifundiários brancos. Esse perfil, de forma alguma, vai abranger direitos a nós pessoas LGBTs. Pelo contrário, eles vão fazer de tudo para embargar futuras conquistas. E se a gente parar para pensar, né, acaba que a gente tem visto muita movimentação por parte do executivo que não é tão progressista, para usar um eufemismo, que o legislativo é que tem, né, entre aspas, segurado as pontas, né? Então pode ser uma primeira coisa. Mas além da gente pensar bem, né, em quem que nós vamos votar nas próximas eleições, isso não só pro legislativo, mas pro executivo também. O que mais que vocês acham que a gente poderia, alguma atitude talvez, que a gente pudesse tomar para que a mentalidade das pessoas com relação aos direitos LGBT tivesse uma melhora, digamos assim? Vocês conseguem lançar alguma luz nesse sentido? Eu acho, assim, que não tem uma resposta mágica, né? É uma coisa bem complexa mesmo e que depende de uma série de ações, eu acho, assim. Claro, papel de eleger pessoas que são compromissadas com a causa, isso é importante, claro, óbvio. O meu grande problema eu duvido muito de soluções que são individuais. Porque eu acho que soluções individuais provocam poucas mudanças sociais. Então eu acho que a gente tem que pensar sempre em tentar mobilizar tanto as nossas instituições, porque sem mudança institucional também não tem como as coisas mudarem completamente. E também mudanças culturais, fomentando mais que artistas abordem isso, que influenciadores abordem isso de algum jeito, né? Que as nossas mídias trabalhem esses temas e trabalhem esses temas de forma competente, né? Assim, qualquer tipo de visibilidade não é necessariamente positiva, né? Visibilidade por si só é muito pouco, né? Tem que ser uma visibilidade de qualidade, que represente não só a pluralidade das nossas vivências, né? Assim, porque o que é o gay? Quem é esse ser mítico, né? Quem é o LGBT, né? Assim, ninguém é isso. Esse 4 letrinhas, que na verdade eu nem gosto muito dessa sigla, pra ser muito sincero, né? Eu tenho um pouco de ranço dessa sigla, mas eu uso ela muito por convenção linguística das pessoas. É fácil falar, né? Assim, é comum falar isso. Que é inclusive uma união mítica. O que tem em comum entre esses sujeitos? É uma coisa tão plural, sabe? Né? Então, por isso que eu acho que representatividade na mídia é um caminho, né? Pra mudança cultural, mas representação com pluralidade, com qualidade, mobilizações sociais, né? Sem movimento social, sem as pessoas coletivamente organizadas para cobrar, para pressionar, para produzir conhecimento, para criticar, isso não existe, né? Assim, não só sou um ativista, como sou um estudioso dos movimentos sociais, né? Se eu não falasse, não mencionasse eles e a importância deles aqui, eu acho que eu estaria meio doido. E movimentos sociais na sua grande pluralidade, né? Porque eu acho, assim, que hoje em dia a gente fica muito focado em certas formas de ativismo muito individualistas, feitos na internet. Não me entendam errado, assim. Ativismo na internet é muito importante, produz mudança, mas eu acho que não pode ser o único tipo de ativismo. Se o povo acha que votar pela Thelminha no Big Brother encerra por aí o seu ativismo, tá errado, né, assim. Aí já não é nem ativismo, na verdade. Isso aí é só um voto que você deu, ponto, acabou, né, assim. Né? Agora, se isso for uma das coisinhas que você faz dentro de uma série de outras organizações coletivas pra produção de um outro mundo, aí eu topo, entende, assim. Eu falo isso porque eu fico muito chateado de ver que as pessoas muitas vezes não conhecem o nome de algumas das ativistas, de alguns ativistas fundamentais que ajudaram a mudar e a construir, né, esse movimento LGBT, né? Quando eu vejo que Giovanna Baby é a fundadora do movimento trans no Brasil e o povo nem sabe quem ela é muitas vezes, mas sabe o nome de uma série de celebridades que tem que saber mesmo também, né? Assim, é importante, é óbvio que o grau de visibilidade é diferente, né? Mas eu gostaria que essas pessoas também fossem conhecidas. Uma coisa que eu sempre bato é a questão de normalizar. Por exemplo, antigamente tinha
tinha aquela noção que pessoas trans só poderiam ser cabeleireiras, trabalhar na prostituição ou em alguma forma na indústria da moda. Mas não, a gente tem que mostrar que uma pessoa transexual pode ser designer, pode ser professora de física, pode ser paleontóloga, pode ser alguém que trabalhe com programação. Eu acho que essa questão de normalizar, mostrar que as pessoas LGBTs podem e devem ocupar qualquer área, eu acho isso importante. Você coloca sempre o gay na novela, aquele gay estereotipado, que 99% das vezes ele não corresponde a uma pessoa LGBT dentro da sociedade. Ele acaba sendo uma figura cômica, ou então uma figura pérfida, que tem algumas segundas intenções. Ou o casal de sapatão que morre no shopping explodindo. Exatamente. Quando se colocou a questão escola contra a homofobia, era exatamente isso. A gente tinha a ideia de normalizar, mostrar que o seu colega de escola, ele pode ser trans, mas tudo bem. A sua colega pode ser sapata, pode ser lésbica, e tudo bem, não importa. Isso não vai afetar de forma alguma a sua vida. E foi, acho que esse é um medo da direita em relação a isso, e criou-se esse estigma de kit gay, que nunca teve isso, de forma alguma foi planejado isso. Então eu acho que essa questão de normalizar, de transferir isso para uma coisa comum, é o melhor que tem que se fazer. Por exemplo, por muito tempo você colocou a epilepsia como uma doença assim que muita gente fala, nossa, que horror, não sei o que. Aí tem-se um movimento de mostrar que 4% da população mundial tem algum grau de epilepsia causado, seja por fotofobia, entre outras causas. E da mesma forma, eu acho que a gente tem que mostrar que nós somos pessoas como qualquer outra, ninguém quer ter um direito a mais que o outro, de forma alguma, a gente quer apenas ter os mesmos direitos que as pessoas heterossexuais têm. Simples, tem que ser bem claro isso em relação à questão de luta de direitos. Inclusive, eu queria até perguntar para você, Thiago, qual que você acha que seria uma sigla mais adequada ou uma forma mais adequada de falar? Fiquei curiosa com relação a isso. É que essas siglas, por sua própria natureza, agregam uma série de sujeitos e excluem outros. Isso não necessariamente é um problema. Certos sujeitos a gente quer, quando a gente faz essas siglas, excluir mesmo. A gente quer, por exemplo, excluir pessoas cis heterossexuais em geral. Mas lembrando aqui que excluir aqui não é querer provocar uma desigualdade, é mencionar que a gente não está falando dessas pessoas nesse momento. Mas, por outro lado, essas siglas também podem provocar uma série de exclusões indesejadas e que são problemáticas quando a gente está falando de política e principalmente de luta por direitos. Um debate que ocorreu no julgamento recente no STF da retificação de nome e gênero de pessoas trans foi que quando já estava quase terminando o julgamento, a doutora Maria Berenice Dias, ela pediu a palavra e pediu para que os ministros parassem de falar, de usar o termo transexual durante as votações e adotassem o termo transgênero. Por que ela teve essa preocupação e por que ela sugeriu essa mudança de termo? Porque ela estava com medo de que, pelo uso do termo transexual o tempo todo nos votos, as pessoas que se identificam como travestis, talvez não teriam acesso a esse direito de retificação de nome e de gênero. Pode parecer uma coisa banal, mas essa é uma preocupação relevante, porque a gente já tem histórico de no Brasil isso ter acontecido. No processo transexualizador, logo no início, quando ele foi editado, só as pessoas trans que se identificavam como transexuais tinham acesso. As travestis eram excluídas, porque na portaria falava só em transexual. E também porque tinha ali um erro, na verdade, né? Uma confusão entre o que é travesti do ponto de vista identitário e o que é travesti do ponto de vista da literatura médica. Na época, era considerado uma patologia mental e uma patologia diferente também da transexualidade. Lembrando que hoje em dia nenhuma das duas é considerada mais uma patologia mental. Mas na época da formulação daquela portaria era e gerou uma confusãozinha aí. Então, quando a gente pensa em construção de direitos e em construção de política, tem que pensar muito bem quais os termos a gente está usando para não provocar algum tipo de exclusão ilegítima. O uso da sigla LGBT em uma série de momentos, fazer uma demanda política ou demanda jurídica baseada em identidades, tem essa armadilha de limitar o escopo desse direito. Isso se torna ainda mais problemático quando a gente pensa, né, quando a gente sai dessa nossa bolha do nosso país, ou então dessa nossa bolha muito urbana, baseada nessa forma de pensar europeia que temos, e começamos
podemos pensar em outras culturas e outros países, ou então até mesmo culturas indígenas, porque essas identidades, lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, são identidades que só fazem sentido dentro de uma localização histórica e cultural. Essa própria palavra, esse termo, essa identidade, né, travesti, é uma coisa, muitas pessoas não sabem, mas é uma forma de identificação de gênero muito específica da América Latina e mais ainda do Brasil. Você não encontra pessoas que se identificam assim fora daqui, ou até encontram, mas são pessoas que têm essa origem aqui, que se identificaram por aqui, né, e que migraram, né. A migração de travestis para a Europa, por exemplo, foi uma coisa muito forte, até hoje por razões de trabalho, razões de aceitação, uma série de outras questões. E aí, se a gente começa a olhar, por exemplo, para a Índia, que tem as ígiras, né, que é uma outra forma de identificação de gênero, onde é que elas se encaixam, né, nessa nossa sigla, né? Não se encaixam. Então, eu prefiro trabalhar, quando a gente tá falando de direito, de política, com algumas categorias que são um pouco mais amplas. Em vez de falar em LGBT, utilizar termos que são realmente abrangentes. Falar em gênero e sexualidade, ou então identidade de gênero e orientação sexual, porque esses termos, essas categorias, me permitem abarcar, né, essa pluralidade de formas de identificação e de vivência sem necessariamente cair nesse dilema identitário. Óbvio que as identidades, por uma série de momentos, elas são importantes. Então, de uma série de horas, vocês vão me ver falando, utilizando essa sigla, né? Mas em vários outros momentos eu prefiro não adotá-la. Eu responderia a Maria Berenice Dias, por exemplo, naquele julgamento, que eu acho a estratégia que ela tá usando, inclusive, ruim também. Porque ela tá tentando propor substituir o termo transexual por transgênero, por acreditar que o termo transgênero é um termo guarda-chuva que abrange uma série de identidades trans. Eu preferiria falar em direito de retificação de nome e gênero por identidade de gênero, que isso, inclusive, abarcaria outras possibilidades que não necessariamente encaixam ali, ou porque não querem, ou porque realmente não tem um consenso científico e um consenso acadêmico que se encaixaria dentro dessa categoria transgênero, como, por exemplo, as pessoas intersex, que muitas vezes demandam também a retificação de nome de gênero, mas elas são pessoas transgênero? Para algumas pessoas sim, para outras não, tem todo um debate. E por ter esse debate, inclusive, levanta essa dúvida se isso encaixaria ou não. Agora, se eu falasse em retificação de nome e gênero em função da identidade de gênero, isso encaixaria ali. Percebe, então, como é que isso é uma armadilha em uma série de momentos? Agora, eu tenho um problema com a forma como o mundo, a política e o nosso Estado se organiza, que demanda que nós nos identificamos de determinada forma, e identificar de determinada forma significa muitas vezes cumprir um checklist muito restrito de como ser, para que isso seja uma mediação da sua relação com a sociedade e com o Estado. Para você acessar certo direito, você precisa se configurar, se identificar como transexual, e se identificar como transexual nesse sentido é ser de certa forma, às vezes até conseguir um diagnóstico, falar de determinada maneira. Isso parece esdrúxulo do jeito que eu tô falando, mas é real, assim. Muitos dos processos de retificação de nome e de gênero de pessoas trans que ocorriam até há poucos anos atrás, o juiz exigia laudos, pedia pra pessoa falar na sua frente, pedia depoimentos de amigos das pessoas pra comprovar que elas eram transexuais de verdade, né? Era uma coisa assim, que beira a paranoia. Então, assim, essas identidades, elas têm um aspecto que é importante, sim, de produção de coletividade, mas elas têm também um aspecto normativo, né, que é um tanto quanto perverso, né? Principalmente quando a gente tá pensando nessas dinâmicas de reconhecimento, e reconhecimento aqui entendido aqui como esse termo filosófico denso, que é essa lógica que permite os sujeitos, essa dinâmica de mediação entre o sujeito e a formação do sujeito e sociedade, sujeito e Estado, que é mediado por categorias identitárias. O dia que identidades se tornam algo que eu preciso cumprir determinada lista de formas de ser para ter esse reconhecimento da sociedade, para ter esse reconhecimento do Estado, isso para mim é um
tanto quanto problemático. E eu quero explodir isso. Isso tem se tornado um pouco mais problemático nessa lógica, nesse momento ultra neoliberal que vivemos, né? Que começa a haver, assim, uma demanda cada vez maior que os sujeitos se identifiquem com microidentidades, né? Absurdamente específicas, que você tem que cumprir, assim, uma coisinha que você varia nesse seu checklist, você já se encaixa numa outra microidentidade e você pode deixar de ter direitos por causa disso. De novo, aqui, não me entenda errado, eu não tô querendo criticar as pessoas que sentem um conforto ao encontrar essa microidentidade, esse nome, pra chamar de seu. Eu entendo isso, eu entendo esse sentido de pertencimento que isso dá. O que eu tô criticando aqui é essa lógica social que nos obriga a encontrar esse nome pra nos chamar de meu e que nos obriga a encontrar esse nome também, não só pra ter um sentido de pertencimento, mas pra ter uma mediação aí com o Estado e com a política, né? E que não ter um nome pode gerar, inclusive, exclusão de direitos. Essa lógica, pra mim, eu quero explodi-la, baseado aí nesses estudos queer, que é uma forma muito radical de uma produção de revolução na forma como a gente compreende gênero e sexualidade. É realmente demandar uma outra maneira, né, da sociedade se organizar, e não só baseado em gênero e sexualidade, né, mas baseado também numa série de outros eixos que afetam a nossa vida, no eixo de classe, no eixo de raça, e por aí vai. Eu sei que é um pouco complexo, né, e um pouco confuso às vezes, mas é uma perspectiva que eu tenho adotado e que eu gostaria, inclusive, que mais pessoas também adotassem. É um pouco por aí que eu vou. Eu fiquei pensando no termo queer também. Atualmente a gente tem um movimento de ressignificação do termo travesti. É uma forma mais política, mais empoderada das pessoas trans se identificarem. Muito nessa questão da ressignificação do nome, de dar força de tudo que ela representa no país. Eu não entendo essa letrinha aqui, que para muitos significa queer, como uma nova forma de identidade, como uma nova forma de identificação. Porque justamente baseado nesses estudos, eu penso queer como esse movimento de recusa às identidades, justamente. A essa lógica de que eu preciso de um nome para chamar de meu, para sentir paz, também para negociar com o Estado os meus direitos. Eu devo ter direitos não porque eu sou XYZ, eu devo ter direitos porque sim. Parece uma coisa muito banal, mas é assim. O queer, então, nessa perspectiva que eu adoto, ele é uma perspectiva antinormativa e anti-identitária. Então não faz sentido nenhum, dentro da minha perspectiva, uma pessoa se dizer eu sou queer. Ninguém pode ser queer. Queer é no máximo um estado, um dever ser, né? Uma busca, um processo de estranhamento dessas categorias e da fixidez dessa forma da gente pensar. A minha resposta aqui é de um ponto de vista acadêmico, de construção de uma luta coletiva política também. Agora, do ponto de vista individual, se você quer se identificar como queer, se é isso que te dá paz, isso que te produz sentido, tudo que eu posso dizer é eu respeito essa sua forma de identificação, mesmo que talvez pra mim não faça sentido. Bom, Fabris, eu queria te perguntar o seguinte, você começou a falar lá atrás um pouquinho sobre essa questão, né, de que é fundamental a gente humanizar as pessoas trans, né, e que isso pode ser um caminho pra gente talvez melhorar a mentalidade das pessoas um pouco a respeito desse assunto. Dentro disso, como que você acha que a gente pode melhorar o nível da discussão sobre esse assunto em redes sociais, nas casas legislativas? Assim, você acha que é dando mais voz para as pessoas? O que você acha? A questão principal é respeito. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter aquela passabilidade, assim, 100% de você olhar e falar, nossa, é uma mulher perfeita, cisnormatizando a questão. Mas não é isso que vai fazer ela uma mulher, porque a partir do momento que ela se sente, que ela começa o processo e ela fala, eu sou uma mulher trans, ela já é uma mulher. Independente se foi feito hormonização, se ela tem silicone, se ela tem cirurgias. Então, assim, ela tem que ser ouvida e respeitada pelo que ela é, porque tem amigas assim que elas estão bem passáveis, tudo, e elas são chamadas de senhor apenas por maldade. Você simplesmente sente que as pessoas fazem isso para poder magoar, para poder infligir tristeza, e não adianta simplesmente as pessoas falarem, ah não, esse é só um comentário. Não funciona assim. Você pode ter 300 comentários elogiando, falando, nossa, você tá bonita, você tá assim, você tá assado, adorei a sua foto, mas se você
tiver apenas um comentário lá dizendo, pessoa horrorosa, nunca vai ser uma mulher, isso já cria um gatilho nas pessoas. Então, eu acho que assim, a questão do respeito, ela tem que ser dada acima de tudo. Assim, a gente não é apenas um corpo, a gente é toda uma vivência. Pessoas, elas transicionam mais cedo ou mais tarde. Eu, por exemplo, comecei a minha transição aos 40 anos de idade. Isso influencia muito no resultado final. E esse resultado final, eu não faço para a sociedade, eu faço por mim. Eu apenas quero ser respeitada pelo que eu sou. Eu quero ir num restaurante e ser chamada de senhora. Eu quero poder ter o direito de entrar num banheiro feminino e não correr o risco de ser chutada de lá. Então, essas questões pequenas que numa pessoa cis, de forma alguma, passa no dia a dia, mas assim, permeia muita gente. Os medos, todas essas questões de você dar pelo menos a mínima segurança para uma pessoa poder exercer viver seu dia a dia. Eu tava inclusive lembrando, Fabris, de quando você comentou que você foi num restaurante com sua esposa e que você sofreu um episódio de constrangimento, e eu fiquei pensando, gente, mas era uma coisa tão simples, né? Por que o atendimento não se ligou? Você nem precisa de um treinamento, é uma coisa meio óbvia pra mim, né? Tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Não é muito mais simples assim? Eu tava de vestido, tava toda produzida, toda maquiada. Será que a pessoa não se ligou que eu queria ser tratada no feminino? Não é muito mais fácil você tratar uma pessoa no feminino do que apenas você inferir que eu seria um homem? Esse tipo de coisa que acaba deixando a gente meio com o pé atrás. Eu protestei no Twitter, depois o restaurante entrou em contato comigo, pediu mil desculpas, dizendo que eles são diversos e que não voltaria a acontecer. A minha resposta foi, ok, beleza, mas assim, quem me garante que quando eu voltar lá e outras pessoas como eu não terão o mesmo tratamento? Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá por conta da questão da pandemia, mas assim, eu tô curiosa para saber como será da próxima vez. É um questionamento que fica aí. Gente, o papo tá muito bom, tem muita questão para discutir, se a gente for entrar em detalhes a gente não sai daqui e até seria bom, não seria um papo ruim não, mas enfim, eu sempre quando eu gravo o Sexo Explícito, peço aos convidados com quem eu converso que deem conselhos para as pessoas que estão escutando sobre como que elas podem gozar melhor a vida. Vocês conseguem visualizar isso tendo em vista tudo que a gente já discutiu? Qual que seria esse conselho que vocês dariam para os meus ouvintes? Meu conselho seria se organize, sabe? Pra mim, minha vida, nos mais amplos sentidos, não seria o mesmo se eu não tivesse algum tipo de inserção em organizações políticas, não necessariamente partidárias, mas partidárias também. É uma coisa que faz parte da minha construção, de quem eu sou, acho que me tranquiliza, principalmente nesses momentos de caos, até medo, né, insegurança com essas questões, não só do corona, mas eleição do Bolsonaro, todas essas coisas, saber que eu não tô sozinho, que eu tenho um coletivo de pessoas que tá junto comigo, se organizando, lutando por um mundo diferente, um mundo melhor, né, me traz paz, me traz assim um pouco mais de estabilidade, me ajuda, né, e me faz gozar melhor a vida. Se eu tenho um conselho pra dizer pra todo mundo é isso, se organize, até porque ficar sentado esperando que o mundo melhor apareça, que o mundo diferente apareça, não vai dar. Fabris? Igual o pessoal fala assim, você me apertou, você me abraçar agora. Eu acho que assim, a melhor forma é você meio que viver, experimente cada dia, teste uma coisa, experimenta, vê se você vai se sentindo mais segura a realizar cada passo. Isso meio que funcionou comigo, meio que foi assim, cada dia eu dava um passo em relação à minha questão de gênero, assim, até o momento que eu pude falar, não, agora tá no momento de eu sair na rua e poder ser eu mesmo. E assim, eu acabei me surpreendendo, um ou outro olhar, tudo, afinal de contas, uma pessoa de 1,85 de altura acaba chamando a atenção de qualquer forma, mas assim, eu acho que a gente tem um pouco de pensar na gente, sabe? Deixar de esquecer o julgamento, os olhares alheios e pensar em como a gente vai se sentir melhor sendo nós mesmas, podendo respirar, podendo sair e dizer, olha, eu sou a Fabris, eu sou o Thiago, eu sou a Priscila e essa é a pessoa que eu quero que vocês conheçam. Eu acho que isso é o mais importante. E dessa forma, a gente pode ser um exemplo, igual eu falei lá atrás, para as pessoas verem as questões positivas. Tá certo, somos o país que mais
mata pessoas transexuais do mundo. Mas vamos ver também as questões, o que a gente fala, os casos de sucesso. É importante a gente ter esses exemplos dentro da nossa sociedade. E eu acho que a gente, sendo esse exemplo, sendo essa força, pode incentivar outras pessoas a criarem essa coragem. E eu acho isso muito importante. Ah, fantástico. Vocês dois, cada um da sua forma, disseram mesmo, né? Viver a sua verdade. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito, Thiago, Fabris, por vocês terem participado e terem enriquecido tanto o meu podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quando você precisar, tiver alguma dúvida, pode vir e chamar. Eu estou sempre à disposição para poder ajudar. Eu também agradeço, Pri. Foi um prazer conversar aqui com vocês duas e poder estar aqui no Sexo Explícito, né? Que é um podcast que eu tenho um carinho enorme e que essa seja só o primeiro das nossas participações e crossovers, né? Sim, se Deus quiser. Valeu, gente. Brigadão. Nada. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, Pri, tudo bem? Aqui é a Tina Guerra, podcast Sexto Sentido e Esotérica Cast. Bom, nesse mês de junho, né, a gente fala sobre várias questões, sobre o movimento LGBT. Eu sou bissexual, eu acho que eu nunca saí do armário, que eu nunca me considerei dentro dele. Minha família, a gente sempre conversou as coisas muito claramente, assim, sem muito tabu. E minha mãe sempre foi assumida também como bissexual, então sempre foi uma conversa um pouco mais simples, assim, de se ter. E assim, todo junho chega e a gente começa a se questionar sobre várias questões, né? Sobre como a gente se relaciona afetivamente. E querendo ou não, mesmo sendo bissexual, a gente acaba se condicionando a alguns padrões, assim, principalmente de se envolver mais com homens. É normativizar, né? Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, mas eu acho que é importante fazer uma autoanálise e tentar enxergar essas dificuldades que a gente tem, sabe? Principalmente afetivas. Isso é muito social, assim. Os padrões aonde a gente cria atratividade, né? Elas são muito construídas socialmente. Então, seja uma lésbica que tem preferências por mulheres mais padrão, seja um gay que tem preferências por homens mais padrão, né? A gente acaba caindo nessas armadilhas sociais, assim. Então, acho que, principalmente, a gente tem que começar com uma reflexão, sabe, esse mês. É importante pra gente, pra sociedade, pras pessoas que estão ao nosso redor e, principalmente, porque a gente ganha muito mais, assim, se olhar além do óbvio. Acho que é isso. Um beijo e sucesso! Se toca. Hoje celebramos o orgulho. Orgulho de ser, de existir. Então não podia recomendar outro filme que o documentário Secreto e Proibido, lançado na Netflix em abril deste ano. Em 1947, Patty Henschel e a jogadora profissional de beisebol Terry Donahue se conheceram. O que começou como uma amizade seguiria sendo um amor para o resto da vida. Em Secreto e Proibido, documentário produzido pelo famoso produtor de TV Ryan Murphy, conhecemos a história das duas. E que história dolorida e bonita ao mesmo tempo. Juntas há 65 anos, Pat e Terry só saíram do armário na velhice, quando se sentiram seguras para isso. Até então eram vistas por familiares como amigas que dividiam uma casa, mas com pais e irmãos já falecidos, decidiram realizar um sonho: se casar.
Secreto e Proibido é um documentário sensível que fala de amor, de medo, de preconceito e de perseverança. É um filme muito bom para emocionar e refletir, ideal para celebrar. Quem conta um conto? O conto que você vai ouvir agora se chama Transa e é do escritor Alan Barbosa, narrado e sonorizado pelo mesmo. Você pode conhecer mais sobre o trabalho do Alan no YouTube, no canal Minha Mente Estranha. O Alan também tem um projeto no Instagram, o Indecente no Amor, que sexualiza o amor e romantiza a putaria, através de frases, crônicas e poesia. O perfil é @indecentenoamor. Ele também tem um Tumblr, indecentenoamor.tumblr.com. Agradeço ao Alan por me permitir usar os contos dele e digo que ele tem um trabalho lindo que vale a pena conhecer. Esse é o segundo texto dele que eu uso no podcast. Fiquem agora com essa interpretação marcante. Eu sei que você gosta da minha boca quente e eu gosto quando preenche toda a minha boca. Com sua boca no meu ouvido de forma indecente, faz pegar fogo nas nossas roupas. Eu me agacho sem pudor na sua frente, abro o zíper bem devagar, deixo minha baba lambuzar sua calça, te deixo molhado antes de começar. Eu sinto o seu cheiro sair pelas bordas, eu sinto seus pelos roçando na minha barba, eu sinto seu gosto no fundo da garganta, eu sinto o meu gosto na ponta dos seus dedos. Eu me ponho de quatro, de lado e de bruços, me coloco submisso e ativo suas vontades. Você puxa meu cabelo e morde minha pele, me domina todo com sua sacanagem. Nossos corpos suados gritam desespero, e eu espero que esse seja só o começo. Te agarro forte, você invade meu corpo, e a gente goza só pra começar tudo de novo. E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então, se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa 1, 5, 10 reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é @sexoexplícito. E lembrando também que o nosso site está no ar, com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplicitopodcast.com.br. Também estamos no Instagram, no @sexoexplicitopodcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Leo Mogli Edições.